No vídeo dessa semana eu vou falar sobre alimentos bons versus alimentos ruins. Que tipo de alimento que vocês devem incluir na rotina de vocês aí, na maior parte do tempo? E quais são aqueles que devem ser consumidos de forma eventual, que não devem fazer parte da nossa rotina como um todo? Eu vou começar falando daqueles alimentos que eu considero bons, que devem estar sempre presentes aí no nosso dia a dia. E o primeiro deles são as proteínas. Por quê? Primeiro porque a proteína, ela nos traz saciedade. Ela é um macronutriente que nos mantém saciados por mais tempo. Segundo, porque ela auxilia tanto na manutenção da massa magra quanto no ganho. E quanto melhor for a nossa composição corporal em massa magra, maior vai ser o nosso metabolismo basal, né? Ou seja, mais calorias nós vamos gastar em repouso. E pensando também em saúde e longevidade, quanto mais massa muscular nós tivermos, mais saudáveis seremos, porque o músculo ele é um órgão endócrino, ele secreta hormônios, secreta substâncias anti-inflamatórias. Então é muito importante que nós tenhamos uma boa composição corporal em massa magra. E aí vocês vão me perguntar, mas Gabi, Nutri, onde eu encontro proteína? Quais são os alimentos que são fonte de proteína? Vocês vão encontrar a proteína nos peixes, carne, frango, ovos, os laticínios, né? Então, como iogurte, queijos, essas são as proteínas de origem animal que eu acabei de citar aqui. E temos também as proteínas de origem vegetal, como as presentes nas leguminosas, como soja, o grão de bico, o feijão, a lentilha, a ervilha. A quinoa também é uma proteína vegetal riquíssima em aminoácidos essenciais. É um alimento muito nutritivo e que supre perfeitamente a proteína animal. No caso, para os vegetarianos, é uma proteína interessante de se acrescentar aí na rotina. Então, essas são as fontes a soja também, né, que é uma fonte de proteína vegetal. Essas são as fontes de proteína vegetal. E nós temos também os suplementos à base de proteína, como o whey, as proteínas vegetais e também as proteínas à base de colágeno. O segundo alimento que eu considero muito importante que esteja presente no nosso dia a dia são as castanhas. E esse é um alimento que eu vejo que a maior parte dos pacientes chega para mim no consultório não tendo o hábito de consumir isso no dia a dia. E por que é importante, Nutri, eu incluir as castanhas na minha rotina? Porque elas são fontes de diversos minerais, como o selênio, o magnésio, o zinco. O selênio, ele é um mineral que ajuda muito a reduzir a compulsão por doces. Ele tem uma ação antioxidante bem importante, então o selênio ele é bem presente na castanha do Pará, por exemplo. Se você consumir 2 ao dia, você já vai suprir a sua necessidade diária de selênio. Então é sempre importante também ir variando o tipo de castanha que você inclui no seu dia a dia para estar aí consumindo diversos tipos de minerais e suprir todas as suas necessidades nutricionais. As castanhas, elas são importantes também porque elas são fonte de gorduras monoinsaturadas, que são gorduras boas para a nossa saúde, para a saúde do coração, para a diminuição do colesterol ruim, aumento do HDL, que é o colesterol bom, e também, como elas são um alimento aí rico em gorduras, elas também nos trazem saciedade. Claro que a quantidade, ela precisa ser controlada. Eu peço até para os pacientes pesarem, recomendo a quantidade que é ideal para eles. Por quê? Porque a gente em 100 gramas de castanha tem uma média aí que varia de 600 a 700 calorias. Então é um alimento bem calórico. Se você quer emagrecer, dosar a quantidade, né? Um outro alimento muito importante para a nossa saúde é o azeite, que também é rico em gorduras monoinsaturadas, que vai auxiliar na saúde do coração, no controle do colesterol, aumento do colesterol bom. E o azeite, eu peço até para cozinhar com o azeite. Você não precisa comprar aquele azeite mais caro,
que é o extra virgem. O extra virgem eu peço para os meus pacientes deixarem para usar na salada, para temperar a salada, e o azeite comum para cozinhar. Porque eu não indico aqueles óleos vegetais para cozinhar, como óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, porque são óleos que têm um caráter inflamatório e que vão inflamar o nosso corpo com o tempo. Então, o ideal é usar o azeite. Você pode usar também o óleo de coco ou a banha de porco para cozinhar. Bom, um outro alimento também que eu considero muito importante para a nossa saúde, né? Outros alimentos, na verdade, é o consumo aí adequado de frutas, verduras e legumes. E a gente sabe que o brasileiro, principalmente, não consome o que deveria, né? E as frutas, verduras e legumes são fonte de fibras que ajudam no funcionamento do nosso intestino e são fontes também de vitaminas e minerais, que são importantes para que o nosso corpo funcione da forma adequada. O nosso metabolismo mesmo precisa das vitaminas e minerais para funcionar da forma adequada, porque elas entram como cofatores de todas as reações metabólicas que acontecem no nosso corpo, tanto para produzir energia, para que a gente tenha disposição para as atividades do dia a dia, para fazer uma atividade física, quanto para a queima de gordura. E vitaminas e minerais, além das castanhas, a gente vai encontrar nas frutas, verduras e legumes. E aí vocês vão me perguntar, mas Nutri, qual é a quantidade ideal para eu acrescentar aí no meu dia a dia? Eu sempre recomendo pelo menos 3 frutas no dia, de 3 a 5. E as verduras e legumes, eu recomendo sempre incluir uma salada crua no almoço e no jantar e um legume refogado, cozido ou assado também no almoço e no jantar. Aí você pode refogar, usar a criatividade, fazer no forno aí refogado com azeite, ervas, alecrim, fica muito gostoso também. Então, muito importante incluir as frutas, verduras e legumes no nosso dia a dia, além da ação antioxidante que eles têm, que vão ajudar a neutralizar o excesso de radical livre que o nosso corpo produz. Os radicais livres são substâncias que geram aí um estresse oxidativo no nosso corpo e que, se não forem neutralizados aí ou eliminados através daquilo que a gente come, então comer frutas, verduras e legumes é uma forma de neutralizar esses radicais livres. Esse excesso no nosso corpo pode, por exemplo, no futuro gerar um câncer, né? Fazer com que a gente desenvolva um câncer. Então, por isso que é importante a gente ter aí o consumo diário de frutas, verduras e legumes. Deve fazer parte da nossa rotina. E por último, os carboidratos complexos, que devem fazer parte também da nossa alimentação, que são ricos em fibras também e que vão auxiliar no controle da glicemia. Quando a gente inclui aí carboidratos complexos na nossa rotina, a nossa glicose no sangue, ela sobe de maneira mais lenta. Então a gente tem um controle maior dessa glicose e acaba evitando também a compulsão por doces, que pode surgir aí desses picos de glicemia que a gente dá no nosso corpo através daquilo que a gente come. E vocês vão me perguntar, o que são carboidratos complexos, Gabi? Os carboidratos complexos seriam o arroz integral, os tubérculos como a mandioca, a mandioquinha, a batata doce. Então esses são os carboidratos que a gente considera complexos. Os cereais, por exemplo, como a aveia, são riquíssimos em fibras. Então esses alimentos devem fazer parte do nosso dia a dia. Já os carboidratos simples, que são carboidratos aí responsáveis por aumentar a nossa glicemia de forma rápida, esses sim devem ser exceção, não devem fazer parte da nossa rotina, como o pão branco, os doces, né, aqueles alimentos riquíssimos em açúcar, a farinha branca. Então esses devem ser exceção aí no nosso dia a dia. E substituir o pãozinho branco pelo pão integral vai ser uma excelente opção para a sua saúde. E, gente, mais um detalhe importante com relação ao consumo de carboidratos, né, os carboidratos complexos. Os carboidratos, além de ajudarem a fortalecer a nossa imunidade, eles participam da produção de serotonina.
que é um neurotransmissor ligado com aquela sensação de bem-estar. Por isso que pessoas que fazem dietas muito restritivas, restringem muito carboidrato, elas ficam mal-humoradas, irritadas, justamente pela queda na serotonina. Então, se você é uma pessoa ansiosa, não faça dietas com restrição aí de carboidratos, que você vai ter uma baixa na serotonina. Isso pode não ser interessante para você. Agora, eu vou falar dos alimentos que são ruins, né? Que eu considero aí substâncias comestíveis, nem alimentos. Posso consumir de vez em quando, Nutri? Claro, né? Afinal de contas, faz parte aí da nossa vida social. Só que esses alimentos que eu vou citar aqui agora são alimentos que devem ser exceção na nossa rotina e não regra. O problema, né, eu sempre falo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então tudo vai depender da quantidade que você consome e do quanto isso está presente na sua rotina. E o primeiro deles, claro que eu vejo que a dificuldade aí de muita gente é o álcool, né? O danado do álcool. Às vezes a pessoa faz tudo bonitinho durante a semana, chega lá no fim de semana, se afoga aí na bebida alcoólica e isso acaba atrapalhando todo o processo de emagrecimento. E por que, Nutri? O que acontece? Quando você faz o consumo do álcool, você tem um aumento do cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. E ele é um hormônio que faz o quê? Que predispõe a deposição de gordura na nossa região abdominal. Então, ele vai fazer com que você acumule aquela gordurinha lá na barriga indesejada, que ninguém quer acumular. Quando a gente bebe também, a gente tem um aumento da produção da grelina, que é o hormônio da fome. Podem reparar, por exemplo, quando vocês estão num evento social e começam aí a consumir alguma bebida alcoólica, vocês vão petiscar mais, vão comer mais, porque o álcool tem esse efeito aí de aumentar a produção do hormônio da fome. E como ele aumenta o cortisol, a testosterona acaba caindo também, porque quando o cortisol sobe, a testosterona cai. Então, se o consumo for frequente, você também vai ter dificuldade na perda aí de gordura e no ganho de massa magra. O álcool também interfere no sono, né? Então, quando você faz o consumo de bebida alcoólica, apesar de muitas pessoas relatarem o fato, eu bebo, mas aí logo depois me dá o sono, principalmente quando eu tomo vinho, por exemplo, só que você não chega a entrar no sono REM, que é aquele sono profundo que vai fazer toda a reparação aí do seu organismo, que vai ajudar na produção aí de substâncias boas, né, que vão fazer com que o seu corpo funcione aí da forma adequada. E pensando em emagrecimento, né, gente, se você quer emagrecer, existem 3 coisas que são importantes: a alimentação, um sono de qualidade e a prática de atividades físicas. Então, o álcool, o consumo tem que ser eventual. E até mesmo digo, se você está no meio de um processo de emagrecimento, eu aconselho até a cortar, tá? Porque ele interfere muito no processo de emagrecimento. Quando eu perdi 13 quilos, eu cortei álcool e doce por 6 meses e tive um resultado aí muito bom com a exclusão do álcool. Depois, quando você chegar no seu objetivo, no peso ideal, você vai reintroduzindo a bebida alcoólica aí aos poucos, sempre consumindo com moderação, né? Isso é importante, a quantidade que você vai consumir que vai fazer toda a diferença aí. E o álcool, gente, ele também desidrata, né? Ele desidrata porque ele faz a inibição do hormônio antidiurético, né? Que é aquele hormônio que vai fazer o quê? Que vai inibir a produção da urina. Então, você acaba urinando em excesso e acaba desidratando. E ele incha também. Então, vejam quantas coisas aí que o álcool faz no nosso organismo e como ele atrapalha o processo de emagrecimento. Um outro detalhe importante quando o assunto é consumo de bebida alcoólica são as calorias, né, gente? Por quê? Porque o álcool, ele tem 7 quilocalorias por ml, enquanto o carboidrato tem 4. E aí, as 4 calorias por grama. E aí, às vezes, as pessoas estão aí cortando o carboidrato,
da alimentação e acabam consumindo a bebida alcoólica em excesso, que tem quase o dobro de calorias, né? Então, o álcool também, ele acaba prejudicando a nossa memória, a cognição, ele aumenta o cansaço, ele aumenta as chances de você desenvolver uma depressão. Então, por isso que o consumo deve ser moderado e no processo de emagrecimento eu aconselho a exclusão por um período aí até você atingir aquele objetivo que você espera alcançar, né? Porque senão durante a semana você faz tudo direitinho e acaba no fim de semana você estraga todo o seu processo aí. Outro alimento que a gente deve excluir na nossa alimentação são os doces, né? Que eu falei agora há pouco, quando citei aí os carboidratos refinados, né? Então, os doces, as bebidas açucaradas, então aquele suco lá, aquele néctar que metade da caixinha é açúcar, os refrigerantes, né? Também que tem um excesso aí de açúcar, os energéticos, os alimentos industrializados de uma forma geral, a gente deve reduzir o consumo, né? Não deve ser uma coisa parte aí da nossa rotina. Quanto mais natural for a sua alimentação, com menos industrializados, mais saudável você vai ser e mais rápido também você vai perder peso, se o seu caso aí for o emagrecimento. Por último, para finalizar o nosso vídeo aqui, eu vou citar mais duas classes aí de alimentos que é interessante que vocês incluam na rotina de vocês. Uma delas são os chás, que eles têm uma ação detoxificante, antioxidante bem importante no nosso corpo, tem nutrientes também, algumas vitaminas e minerais. Então, criem o hábito, né, de tomar chá aí pelo menos 3 vezes ao dia. No meio do dia vocês podem usar um chá como o chá verde, o chá de dente de leão, o chá de hibisco, o chá de cavalinha, que ajuda a desinchar, o chá de salsinha, chá de carqueja, né? E à noite utilizar um chá mais calmante, um pouquinho antes de dormir, como o chá de camomila, hortelã, mulungu, erva cidreira, que são melissa, que são chás aí que vão ajudar no relaxamento, tá? Só um adendo com relação ao chá verde, quem tem pressão alta e gastrite deve evitar por conta da presença da cafeína. E os alimentos termogênicos, né, gente? Então, por exemplo, a canela, o gengibre, a pimenta, que são alimentos que vão ajudar a acelerar o metabolismo. Mas, lógico, não adianta de nada você ficar incluindo alimentos termogênicos no seu dia a dia e no restante do dia você come, tem uma alimentação ruim, não faz exercício, não toma água o suficiente, enfim. Tudo é um conjunto, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Cada pouquinho que você faz ali vai ter um efeito no teu corpo e no resultado que você quer atingir. Então, esse aí foi o assunto do vídeo de hoje. Espero vocês semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Beijos da Nutri e uma ótima semana aí para vocês.